Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos juntamente com os irmãos para esse culto divino, culto de Santa Ceia, onde relembramos o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Aproveitando a posição que você está, abra a tua Bíblia, Profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 19. Vamos ler livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Aleluia! Ele está conosco essa noite, como todos os dias Ele está. Glória a Deus. Profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, ou seja, inocência diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém. Podeis tomar assento. Meus amados irmãos, nós lemos o texto sagrado e as nossas horas correm e nós não queremos ultrapassar o horário. Mas vejam os irmãos que nós estamos diante de uma palavra gloriosa, poderosa, assim como toda a palavra de Deus, ela é em si mesma poderosa para trabalhar, para corrigir, para nos exortar e também para nos confortar. E muitas vezes ela própria também vem para nos confrontar. E veja que nós lemos o texto sagrado em que o Daniel, para que melhor entenda o texto aonde lemos, o Daniel foi levado cativo à Babilônia, aproximadamente os seus 18 anos de idade, ou seja, ainda um jovem, adolescente. Foi levado preso para servir o rei da Babilônia, juntamente com mais alguns. Israel foi invadida e todos os irmãos leitores da Bíblia Sagrada sabem da passagem bíblica. Mas Daniel é levado para aquele lugar e ele havia aprendido na sua casa, havia aprendido na sua terra natal, havia aprendido com a sua família, que em meio a todas as circunstâncias da vida, em meio a todos os deuses que porventura viesse ser apresentado para o povo, havia apenas um, que era o verdadeiro Deus. E esse todo-poderoso para realizar todo e qualquer tipo de milagre. E quando ele aprendera isso,
mesmo sendo levado cativo para a Babilônia. Veja que mesmo lá, longe de casa, longe da família, longe da terra natal, ele não deixou de fazer menção, de crer, de acreditar, de invocar, de orar, de clamar ao verdadeiro Deus que ele havia aprendido dentro da sua casa. Pois eu venho trazer algo de Deus para a tua vida esta noite, e para o teu coração e para a tua alma. Embora o meio de qualquer circunstância adversa que o mundo possa viver, que a igreja possa enfrentar, o verdadeiro Deus é o único, continua sendo o mesmo. E a sua palavra diz que Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele está aqui, e Ele será amanhã, e será para a eternidade, para todo sempre, e o seu nome acima de qualquer coisa é adorado, é bendito, é glorificado. E tanto é que o salmista chegou a dizer em determinada situação, o Davi diz: olha, meu Senhor, ou seja, se eu tentar me esconder da sua face, indo para as profundezas dos mares ou até do abismo, o Senhor lá me veria. Se eu subisse às maiores alturas, o Senhor também lá me vê aonde eu estou. E é por isso que a sua palavra também diz que Ele conhece tudo. E nós já vamos chegar no texto que fala sobre isso. Conhece a minha vida e a tua, por dentro e por fora. Nós conhecemos um dos outros apenas, irmão Trajano, por fora. O exterior nós vimos, e às vezes nos confundimos com tanta gente, interpretando apenas por fora. Porém o Senhor Deus de Daniel é o Deus que está conosco. Ele conhece nós por fora, mas conhece por dentro também. Conhece, sonda a minha mente e a tua. Aquilo que você adentrou aqui nesse templo, nesse santuário, pensando antes de você pensar, ou talvez produzir na tua mente alguma interpretação, eu te digo, Ele já sabia, Ele já sabe, Ele sabe o que você está pensando agora, e sabe também o que você saiu de casa precisando receber aqui essa noite nesse templo. Ele está aqui, está tocando a tua vida, tocando a tua mente, sondando o teu íntimo esta noite aqui. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Veja, Daniel está cativo, está lá longe de tudo e de todos. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? E veja aqui, irmão Gilmar, é que às vezes as pessoas se desviam da presença de Deus e pode sair de dentro da casa do Senhor, abandonar Jesus, mas mesmo estando lá num bar, numa boate, ou seja, onde for, alguém sempre vai colocar o olho nessa pessoa. E daqui a pouco, em um certo momento, não vai se aguentar sem lhe indagar, dizendo: mas vem cá, o meu amigo ou minha amiga, você não pertence a esse povo. Você tem uma coisa que não te identifica com esse lugar. Se você já foi ou você ainda é, te denuncia que você já foi um crente, um evangélico um dia na tua vida. Então veja, que mesmo quem já serviu a Cristo um dia, mesmo que tente viver uma vida lá fora diferente, até os que estão de fora, percebe que você tem algo que identifica de alguém que já conheceu a Cristo, que já serviu a Cristo. E até que você vê, volta de volta, porque está por um período de tempo em um lugar que não te pertence. Veja que Daniel não é diferente. Ele está no meio de alguém
que não conhecia ou que não servia o verdadeiro Deus a quem ele havia aprendido a adorar, aquele que ele havia aprendido a cultuar e dar somente ele culto de adoração e glória ao nome dele. Ele está no meio do povo que não sabia adorar o Deus do céu, mas que aprendera a adorar o rei que habitava naquele lugar, como se fosse o Deus daquela nação, o Deus daquele povo. Mas veja que mesmo longe de tudo, ele continua não servindo o rei, não mudou a sua decisão, não mudou a sua visão, não perdeu o seu foco. Ele sabia: estou em terra estranha, estão dizendo aqui que tem que adorar esse homem. Eu aprendi que não se adora homem nenhum da terra, mas que adora apenas um, que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é quem deve ser adorado. Glória a Deus. Mas veja, meus irmãos, que ele está lá e eu encontro pelo menos 4 coisas importantíssimas na vida desse moço, desse homem, para que os leões não viessem lhe devorar. No mínimo 4, é claro que tem muitas outras também na sua vida, mas a primeira nós vamos encontrar no capítulo 1 do seu livro, no versículo de número 8, que diz assim: que quando ele chega naquele lugar, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja, no primeiro momento que ele chega naquele lugar, ele tinha iguarias do rei, tinha as coisas que eram servidas para todos e para eles ali também viverem e praticarem, se alimentar das mesmas coisas. Mas a primeira coisa que ele tinha era uma decisão, e disse para aquele que o servia: me permita, me conceda a oportunidade de eu não me contaminar com as coisas do rei, com as iguarias dele, e muito menos com o vinho que ele bebe. Veja, para ser livre, para ser salvo, para ser guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, tem algumas coisas na nossa vida, e a primeira é não se contaminar com as iguarias desse tempo presente. Muitos estão se contaminando com a avareza, estão se contaminando com a soberba, estão se contaminando com as vaidades desta vida, desta terra, estão se contaminando com coisas passageiras do mundo. Porém, estão muitos homens e mulheres que se dizem de Deus, se corrompendo por coisas da terra. Porém, o verdadeiro Deus continua com compromisso com aqueles que não se corrompem, com aqueles que estão vivendo a sinceridade para com Ele e que não querem se contaminar com as iguarias deste mundo. Eu não vou me contaminar. Me conceda eu não me contaminar com essas coisas. Segundo, fidelidade. Fidelidade. Porque há uma sequência. Quem não se contamina com as coisas desta vida presente é porque ele tem fidelidade. Se não se contamina é porque é fiel. Se não se deixa levar por as coisas desta vida, é porque tem um contato com Deus. Glória ao Senhor. Continua sendo fiel em meio a qualquer adversidade da vida. Aconteça o que acontecer, diante dele, atrás dele, para a esquerda ou para a direita, ele não está preocupado com os rumores ao redor. Ele está preocupado com a Canaã, com a cidade santa. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a glória, é de lá que vem a unção, vem o poder, e que nos dá condição de continuar marchando em meio ao mundo de pecado, um mundo que jaz no maligno e as suas concupiscências. Ele que nos dá a graça de se manter em pé, a autoridade de desfazer com as cadeias do diabo e avançar e avançar. Glória ao Senhor. No capítulo 2 e no versículo 20 nós vamos entender
e encontrar a fidelidade que havia nele. Preste atenção. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, veja, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. A fidelidade está dentro dele quando ele está reconhecendo que dele é a força, o poder, é a sabedoria. E quando, irmãos, me alegra tanto quando ele diz: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo e graças te dou, eu te louvo. Ou seja, os meus pais já te serviram, os meus pais já me ensinaram, glória a Deus, que tu és o verdadeiro Deus. E eles me falaram e eu trago comigo, carrego comigo, e sabendo que eles já te serviram, me ensinaram o caminho da verdade para trilhar, eu continuo te servindo. E a ti aqui ele está dizendo: e a ti eu me rendo, diante de ti eu me rendo, e eu louvo a ti, porque acabaram o Senhor de revelar para ele os mistérios, algo na vida do rei, aonde ele estava. O Senhor revela aos seus filhos, não há nada oculto, como lemos aqui, não há escondido diante da presença dele. Quando ele está dizendo: eu sou fiel a ti, porque o Senhor revela todas as coisas, o Senhor não deixa os seus servos serem confundidos, o Senhor revela até o que está escondido para as pessoas, porém para Deus não está. E ele também continua dizendo: o Senhor é tão poderoso, o Senhor é que estabelece todas as coisas, é o Senhor que muda as estações. E ele completa dizendo: o Senhor conhece, oh glória a Deus, quem está nas trevas, porque contigo mora a luz. Aleluia! Oh glória! Glória ao Senhor. Aleluia! Ele conhece aonde está as trevas, porque ele é a luz. Não existe salvação, não existe salvo misturado com as trevas. Ou é trevas ou é luz, ou é sal que tem sabor ou é insípido. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse em outro evangelho, que aquele que se torna insípido, o sal que perde o gosto, o sabor, para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, não tem valia nenhuma, não tem serventia nenhuma. O sal no alimento é para dar o sabor. Uma comida sem sal não tem como se alimentar, não tem graça, não tem gosto. Assim é a vida de quem é salvo. E aqui o Daniel estava dizendo isso: o Senhor conhece aonde tem treva, mas com o Senhor mora a luz. Então, aquele que serve a Deus, que é noiva de Cristo, salva por Jesus, tem que brilhar, tem que ser luz, tem que ser luz, tem que ser luz, tem que ser luz, tem que ser o sal, tem que dar sabor, tem que ser diferente. Aquele que serve ao Senhor. Glória ao Senhor. Segunda coisa, fidelidade. Primeiro, comunhão. Segundo, fidelidade. Terceiro, persistência. No próprio livro, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o dito do rei estava escrito, que todos deviam, ao tocar das trombetas e dos instrumentos, se prostrarem diante da estátua do próprio rei, lhe adorando como um Deus daquele lugar. Então, sabendo ele que estava assinada, já decretada, o que ele faz?
Diz a Bíblia, estando já assinada, entrou ele na sua casa em cima. Ou seja, entendo quando diz em cima como se fosse um sobrado, algo de 2 pisos, de 2 andares, como quer entender. Subiu na parte de cima, no seu quarto, aonde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, da onde ele havia vindo de lá. Era para aquele lugar que estavam os parentes, ou que ele havia aprendido as verdades de seguir a Deus. Era naquele lugar que continuava ainda alguns sendo escravo naquele lugar, sendo roubado e assim por diante. Mas ele se punha de joelho 3 vezes ao dia e orava com a janela aberta para o lado da sua terra natal, da sua cidade. Veja que quando ele sabe que está assinado pelo rei, quem não adorar a estátua do rei, dizendo que ele é o Deus da nação, vai ser lançado na cova dos leões. Ele está sabendo do dito, mas mesmo assim, podia se acovardar, podia se esconder, podia negar e se prostrar diante da estátua, podia. Ele era livre para fazer o que ele quisesse, assim como eu e você somos livres. Deixa eu abrir um parente aqui para te dizer, nós somos livres para adorar o verdadeiro Deus, para adorar Ele com um coração puro, com um coração reto, com fidelidade a Deus, como temos liberdade também para fazer o que bem nós entender. Porém, as consequências da parte de Deus, ninguém se escapa. O juízo de Deus, o juízo de Deus, ninguém foge, ninguém se escapa ao dia da prestação de conta. Alguns prestam conta já nesta vida, e aqueles que não prestam aqui, a Bíblia diz que haverá um dia no tribunal de Cristo, haverá um grande dia de juízo final. O tribunal é para os salvos na prestação de conta do que fizeram e do que não fizeram. O juízo final é para os condenados de eternidade em eternidade, para sempre no inferno. É pesado, irmão. É a palavra de Deus. Oh, glória ao Senhor. É a palavra de Deus. Veja que não tem nada escrito aqui, eu estou lendo a Bíblia. É a palavra de Deus. É muito clara nisso. Então veja quando ele diz, eu sei que está assinado, eu sei que é para adorar esse rei, porém eu não. Eu vou fazer o que eu sempre faço, aonde eu aprendi. Eu vou lá em cima, para o lado de Jerusalém, fazer a minha oração como de costume 3 vezes no dia. Aí quando acontece isso, vem a 4ª coisa. Persistência, a 3ª, e a 4ª, irmão, a fé e acreditar no impossível. Isso está no capítulo 6, versículo 13. Então os homens responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração ao Deus a quem ele serve. Veja, ele podia ter corrido, podia ter abandonado de medo de ser lançado na cova, mas agora veja, quem tem a comunhão com Deus, quem tem a fidelidade, quem persiste em servir o verdadeiro Deus, em adorar a Deus, em viver a vontade da palavra de Deus, esse não tem medo da dificuldade. E mesmo que vá para a cova, o Senhor manda o anjo para fechar a boca do leão. Talvez nós não estamos nos nossos dias sendo jogados para os leões, como era a situação do Daniel para os animais ferozes, mas estamos à mercê, ou seja, jogados no mundo para ser tentado pelo próprio Satanás, ser tentado pelas suas ofertas e manjares satânicos, aonde ao olhar nelas parece que é bom, parece que dá para participar, parece que é gostoso, parece que vale a pena, mas a Bíblia mesmo diz que tem muitos caminhos diante do homem. Quando fala do homem, fala na mulher, no jovem, no adolescente e até na criança que já entende o bem e o mal. Tudo isso está falando quando diz que diante do homem está posto muitos caminhos, porém muitos deles parece que é colorido, é fácil de caminhar, e tem uns que é mesmo, irmão, dá para ir de lado, dá para ir de costa, dá para ir de atravessado, porém o final deles
são caminhos de condenação e morte, porém um que é estreito, não dá para ir de qualquer jeito, tem que caminhar direitinho, é o caminho que vai para o céu. Oh glória! Ele é difícil mesmo, ele tem pedra no caminho, ele tem agruras do ministério, ele tem sofrimentos sobre os ombros, ele tem preço a pagar, porém ele é o caminho que leva ao céu. Ele é um caminho que tem que pagar preço. Ele é um caminho que tem que chorar, irmão Trajano, e sabe muito bem disso. É um caminho que deixa marca, é verdade, mas no final dele é de glória. Há um peso de glória. No final dele há um galardão, uma recompensa, de acordo com aquilo que fizemos enquanto vivia neste mundo. Ah, vale a pena pagar um preço? Vale, porque há um pagamento na eternidade. E veja que até nessa vida ele disse: aquele que faz a sua obra, tudo aquilo que faz de bem nessa vida, o Senhor Deus tem 1000 vezes para dar nesta vida já, e no final a vida eterna. Mas nem importa muito o que vai desfrutar na vida, o importante é o final. Alguns começam, irmão Trajano, um caminho tão lindo, tão brilhante, e você olha para ele ou para ela e diz: que lindo, o ministério do fulano de tal é usado, canta, adora o Deus, é uma bênção, o fulano prega, é uma bênção. No começo da caminhada, talvez uns meses, talvez alguns anos, por incrível que pareça, muitos na metade do caminho começam a pegar para a esquerda, quando chega no retorno, num trevo, não sabe a direção certa para seguir, e começam a se frustrar na caminhada. Não interessa, venho te dizer essa noite, pelo Espírito de Deus, não interessa o começo da caminhada, não é importante os primeiros passos, o interessante é os últimos passos, porque em Isaías, se não me falha a memória, ficou registrado que todos os que permanecer até a metade do caminho serão salvos. Não, todos que permanecerem e caminhar até o fim será salvo. Não é importante o primeiro passo, não é importante o teu primeiro mês de crente, não é importante teus primeiros dias naquele fogo, naquele fervor do Espírito. Tem que manter o azeite na botija, tem que manter a presença do Espírito de Deus. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Fica em pé, as horas passaram. Oh glória ao Senhor, oh glória ao Senhor, oh glória ao Senhor. Não temeu, tem fé, acreditou, pega ele, joga lá para os leões. E o texto que nós lemos, a partir do versículo 18, vai dizer que o rei não dormiu a noite toda, ficou em jejum sem comer. Já de manhãzinha nós lemos, você acompanhou o texto, de manhã bem cedinho, vai até a boca da cova, tira, sei lá se é a pedra, o que estava sobre a boca, e grita: por acaso, ó rei, ó Daniel, por acaso. E o que nós lemos? Com voz triste ele está falando, porque para homem qualquer jamais escaparia ou jamais ouviria a voz de Daniel, lançado em leões famintos. Por acaso, ó Daniel, o Deus a quem você continuamente serve e adora, pode te livrar dos leões. E do fundo da cova sai uma voz, e essa não sai com tristeza como estava entrando a voz do rei, mas eu imagino, glória a Deus, que sai uma voz de alegria, de autoridade, dizendo: é claro, meu Senhor, é claro que eu estou vivo. O meu Deus a quem eu sirvo, que não é um Deus qualquer, que não é feito por mãos de homem,
vem, mas que é eterno, e que é fiel, e que é verdadeiro. Enviou os seus anjos aqui dentro, fechou a boca do leão, e eu ainda dormi junto deles. E mais uma coisa, Ele me livrou, por quê? Porque não fiz dano algum contra ti, não pequei contra os teus mandados, e muito menos contra Ele. Eu não estou em pecado perante o meu Deus. E é por isso que Ele enviou os seus anjos para fechar a boca do leão. Pode, leão, abrir a sua boca. Pode, cova, ser aberto para mim e para você. Pode, sepultura, ser aberta para alguém de nós. Se não é da parte de Deus, e se eu não me contamino com as coisas desta vida, se eu me mantenho fiel diante dele em qualquer circunstância, se eu persisto em lhe servir e lhe adorar, e eu tenho fé nele, e acredito no poder dele e da sua palavra, de tudo que está contido nesse livro bendito, sagrado, poderoso, as covas se fecham, o túmulo se fecha, os leões fecham a sua boca, e nós vamos marchando, e glorificando o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Todos aqui já aceitaram Jesus? Temos alguma mão de visitante esta noite aqui? Alguém que está conosco que ainda não aceitou Jesus? Temos alguém? Temos alguém que ainda não faz parte da congregação? Você talvez está só visitando, ainda não aceitou Jesus? Não temos ninguém? São todos da casa, já aceitaram Jesus? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. Eu quero abençoar a tua vida. Oh, glória ao Senhor. E eu quero pedir aos obreiros nos ajudar na oração, levantando as suas mãos para toda a igreja, todos os irmãos, e abençoando a vida de todos que aí estão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O irmão Trajano passa aqui e vai orar. Oh, glória a Deus. É assim que o Espírito nos dirige. E eu vou passar a palavra para ele fazer essa oração e abençoar as nossas vidas, abençoar a tua vida. Mas não esqueça de tudo que ouvimos da parte de Deus. Não foi de homem que ouvimos, mas foi de Deus. Eu apenas fui quem transmiti, porém é Deus quem falou comigo pela palavra, e falou com todos nós que aqui dentro estamos. No dia de qualquer situação, ou até mesmo de um julgamento, essa palavra pode ser aberta para qualquer um de nós que nós ouvimos esta noite. Glória a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar sem comentário nenhum. Deus falou com a igreja. Por que que tu endurece teu coração? Por que tu não abre a sessão para Deus? A oportunidade é hoje, a mensagem é hoje, e se humilhar é hoje, consertar é hoje, aleluia, porque Deus está prontinho para te perdoar, aleluia, tudo aquilo que tu praticou ainda, aleluia, antes de botar a mão, aleluia, para comer o pão e beber o cálice do Senhor, aleluia. Chora lá, sonde que tá às vezes nós pensamos assim, não, mas eu não fiz mal a ninguém, aleluia. Às vezes tu fez mal a você mesmo, aleluia, glória a Deus. Oremos a Deus, soberano Deus, Pai que está no céu, a tua palavra foi pregada, Pai, e a oportunidade foi lançada, Pai. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Qualquer fator, Pai, que eu pratiquei que não veio agradativo a Ti, Pai, de acordo com a Tua palavra, Pai, eu preciso dessa graça, essa misericórdia, preciso do perdão, Senhor, de Ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aqui é a Tua igreja, a Tua noiva, Pai. Olha, Senhor, cada coração aqui, Pai. Olha cada vida aqui, Senhor, aleluia. E venha manifestar o Teu poder agora, Senhor, aleluia.
Venha queimar todas as impurezas, Pai, aleluia. Todas as contrariedades, Pai. Aleluia. E venha dar uma vida nova em Cristo Jesus agora, Pai. Esse povo, teus filhos, Pai, eles precisam da tua graça, Pai. E eu quero abençoar cada um de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus.